pessoal! Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer os doces, né, o brigadeiro gourmet pro meu aniversário. Então, esses são os ingredientes que nós vamos precisar. Vamos precisar de um creme de leite, uma caixinha de creme de leite. Vamos precisar de flocos macios gourmet, foi esse daqui que a gente comprou. Um leite condensado, um chocolate em pó. Esse daqui é 32% cacau. Aqui a gente tem uma xícara de farinha de trigo, uma colher de manteiga e uma xícara com um pouco de água. Vou mostrar pra vocês o passo a passo de como a gente vai fazer. Gente, olha só, essas coisas aqui do lado, é as coisas que eu vou levar lá pro salão, tá? Por isso que tá aqui do lado. Mas, seguindo aqui. Primeiro, nós vamos colocar uma colher de farinha de trigo na xícara com água. Meu esposo tá aqui fazendo. Mexe bem. Apenas 50 ml. Oi? 50 ml de água. 50 ml de água. Papá? Papá? O papai tá fazendo. Bom, pessoal, aí nós colocamos no fogão, mas o fogo ainda não tinha sido ligado, tá bom? Fomos colocando aí, meu esposo colocou o leite condensado, colocou ele todinho aí. Depois de colocar o leite condensado, ele veio e colocou o creme de leite, tá? E com o fogo desligado, tá, gente? Colocou todo o creme de leite. E aí, depois do creme de leite, olha só como tá ficando. Não mexemos ainda, né? Ele pegou aquela xícara que a gente colocou a farinha de trigo, tá bom? Então, depois de colocar os 3 ingredientes, ainda a colher com manteiga. E aí, então, é que vai começar a misturar tudo. Então, ele misturou bem, pra poder, então, depois ligar o fogo, tá, gente? Então, mexe bem, você vai ver que a manteiga, ela não vai dissolver tão rápido, mas dissolve. E aí, ele foi colocando, depois de ter mexido, o chocolate em pó, tá? Colocou essa quantidade de 3 colheres, e aí o fogo já estava ligado, ó. Ligou o fogo, e aí começou a mexer. E aí, gente, paciência, persistência, porque você tem que mexer bem e durante um tempo, tá bom? Pra poder ir pegando consistência. Então, olha só, depois de um tempo mexendo, olha como é que tava ficando. Já tava ficando bem uniforme, tá? Mas ainda não tava no ponto. Aí eu dei uma acelerada. E aí, olha só como é que vai ficando. Olha, ele tá quase no ponto. Ele engrossou mais. Mas veja que quando ele sobe a colher, ainda sai um pouco assim, líquido, né? Digamos assim, ó. Daí, já estava chegando na consistência. Olha que diferença, né, gente? Quando começou para este momento, ó. Tá vendo como ele cai? É diferente agora da colher, né? Como se fizesse um ploc, ploc. Bom, aquele era o ponto. Daí, meu esposo colocou aqui num prato pra poder a gente deixar esfriar. Espalhou bem pra poder esfriar mais rápido, né, gente? E a gente colocou também na geladeira, tá? Depois que nós colocamos aí, demos um tempinho, colocamos na geladeira. E espalhar bem pra poder esfriar rápido. Aí, já é o processo de enrolar eles, né? Coloquei aqueles... É como granulado, né, gente? Peguei também as forminhas. E aí, eu fui enrolando e colocando no... Eu vou chamar de granulado. Se não me engano, era flocos o nome.
E fui enrolando e colocando aí, gente. Pus um pouquinho de manteiga na mão, porque senão gruda, né? E me rendeu por volta de 70 brigadeiros. Uma caixinha daquela de leite condensado, é aquela quantidade de chocolate. 70 brigadeiros. Teve essas forminhas aí que eu preenchi, tinha 40 forminhas aí em cima. E depois eu peguei mais forminhas, então eu coloquei na forminha branca também. Mas assim, rendeu bastante. E assim, vai depender também do tamanho do brigadeiro que você fizer, né? Pra render mais ou render menos. Então, depende do tamanho do brigadeiro. Eu comecei fazendo os brigadeiros maiores, depois eu diminui um pouco o tamanho. Aí, rendeu bastante. Daí é só você ir enrolando, tudo bonitinho. Confesso que pra colocar nessa forminha, gente, porque eu coloquei também um papelzinho assim, um plásticozinho bonitinho, que a gente coloca dentro da forminha, né? Aí, às vezes, o plástico queria sair. Deu um pouco de trabalho essa partezinha aí. Mas deu certo. Dá todo, assim, um toque, né? Mais bonito. Quando você coloca esse plásticozinho, gente. É um plástico arredondado. Tem uns que tem uns formatozinhos, né? Como se fosse de uma flor. Mas fica uma graça. Fica bem bonitinho. Gente, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Essa foi a finalização. Não esquece de comentar, compartilhar, tá bom? Se inscrever no canal. Um beijo, Deus te abençoe.